Com as festas de fim de ano se aproximando, a gente precisa falar sobre nutrição. E o programa de hoje vai falar sobre esse assunto. Na edição de hoje, a gente vai falar sobre alimentação, nutrição, as festas de fim de ano, a alimentação no verão. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe no Viva Saúde a nutricionista Thalita Colasso. Muito obrigada por estar aqui com a gente, Thalita. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Um prazer te ouvir também, porque a gente sabe que esse assunto interessa a muita gente, né? A gente falava aqui antes de começar que mesmo quem não preza por uma alimentação tão saudável assim, gosta de saber o que é saudável, afinal de contas, né? O que é um hábito positivo, né? Quando a gente fala de nutrição. E agora, com as festas de fim de ano se aproximando, as pessoas se sentem assim mais livres para comer de tudo, para também cometer excessos, né? E a gente está aqui para esclarecer, então, inicialmente, esse ponto, né? O que é excesso, né, na alimentação, na ceia de Natal, no Réveillon, no consumo de, talvez, bebida alcoólica, né? Não sei se entra isso na tua área também, mas todo esse... tudo que tem a ver com a nutrição e o que é excesso, afinal? O que deve ser evitado e o que pode fazer? Então, Elke, essa é uma pergunta muito ampla, porque como cada organismo ele funciona de uma maneira diferente, muitas vezes o que é excesso para o meu organismo não é para o teu e nem para o de outra pessoa. Na verdade, como nós estávamos conversando, ceia de Natal, ceia de Réveillon são exceções, que nós podemos comer todos os tipos de alimento que tá à disposição ali na ceia, exceto se tem alguma doença, algum problema de saúde que limite consumir aqueles alimentos. Sempre, claro, respeitando o equilíbrio, né? O que o corpo tolera, porque muitas vezes a gente vê que as pessoas não mastigam direito, estão comendo alimento já pensando no que vão comer depois, e mesmo tendo o estímulo de saciedade, a pessoa continua se alimentando. Pelo prazer de comer, pela satisfação por satisfazer uma necessidade comportamental, é isso? Exatamente, porque hoje a questão da nutrição e a parte da psicologia, elas trabalham muito juntas, porque mudar a alimentação, ter hábitos de vida saudável nada mais é do que mudar comportamento. E a gente não consegue mudar isso sozinha. Ser saudável não é só se alimentar bem, ser saudável é dormir bem, é controlar o estresse, é ter refeições equilibradas em nutrientes. Então vai muito além do que um simples processo de se alimentar. É ter calma na hora de comer, é mastigar bem os alimentos, prestar atenção na refeição. E hoje é o que está cada vez mais escasso, porque muitas vezes a gente come no intervalinho, rápido, com o celular na mão, na frente da TV, e quando vê a gente nem observa os sinais do organismo. Então, a parte da nutrição, ela está muito associada com a ansiedade. Hoje, quase 100% dos pacientes relatam que têm ansiedade. E aí tem que tratar não só a questão alimentar, mas a parte psicológica também. Sim. Voltando à questão da ceia, daqui poucas horas, né? Tá pertinho, né? E as pessoas estão contando aí as horas, porque um dos pontos altos, né, desse momento, além de estar com as pessoas que a gente gosta, enfim, né, reuniões de família, é a ceia, é aquilo que vai ser servido, né? Tu falava no início que é uma questão muito pontual, não interfere diretamente, salvo ali as exceções, né, de uma alimentação específica, não interfere diretamente na tua qualidade, né, na tua saúde. Exatamente. Mas tem pessoas que... E aí, onde seria o ponto? Assim, a gente sabe que é a rotina, né? Uhum. Quer se preocupar muito mais com a rotina, como chegou até aqui no final do ano, para poder desfrutar da ceia sem, mesmo cometendo alguns excessos, assim, é isso mesmo? É isso. Se a gente for fazer uma análise entre as duas principais ceias, que é ceia de Natal e ceia de Réveillon, é um intervalo de 7 dias. Nesses 7 dias, se a gente for contar que por dia a gente faz 5 refeições,
daria em média 35 refeições. E a ceia de Natal e a ceia de Réveillon são apenas 2, então nós temos ainda 33 refeições no qual nós podemos ser saudáveis. É claro que quando eu saio da minha rotina, quando eu consumo um alimento mais calórico, mais gorduroso, com mais sal, no outro dia eu me sinto um pouquinho diferente. Eu me sinto um pouquinho estufada, mais inchada. E o simples fato de voltar para a alimentação saudável, consumir água ao longo do dia, praticar uma atividade física, já vai fazer o corpo se recuperar. Nós temos um sistema muito rico no nosso corpo, no nosso organismo, os nossos órgãos, eles funcionam de forma que eles nos desintoxicam. Fígado e rim são órgãos importantíssimos nesse processo. E uma ceia em si, ele não vai botar tudo a perder. O mais importante é o que a gente faz do Réveillon até o próximo Natal. Sim. Né? Que daí sim a gente tem 365 dias pela frente. Para acertar, né? Isso. Porém, o equilíbrio, ele tá em todos os momentos, né? Não é porque a gente vai comer dos alimentos que estão ali ofertados, que a gente vai comer sem controle. Eu acho que o ponto principal é esse. Todos os meus pacientes eu falo isso. Ceia tá liberado, mas come com controle. Não é porque tá tudo ali à disposição que a gente vai comer como se não houvesse amanhã. E um outro problema da ceia, que daí eu vejo como um problema, são as sobras. Porque a gente fica comendo a semana inteira a sobra da ceia. Verdade. Aí é um ponto que a gente deve controlar. Sim. Aí Bem um ponto lembrado, que a gente né? deve Porque controlar. é só o momento da ceia, né? Depois, aquela, né? Aquele segundo né? Que a gente round, a leva pra marmitinha, casa. exatamente. É isso aí. Mas qual é o risco disso? Eu tô me referindo à questão calórica, né? A questão sim. nutricional. Porque o foco de sair do ritmo, muitas vezes, é o quê? É ganhar peso, é se perder, né? No que a gente, em tese, vem fazendo o ano inteiro, que é cuidar da saúde, que é cuidar da alimentação. Sim. E aí, sim, uma ceia não bota tudo a perder. Mas se eu faço isso todos os dias um pouquinho, aí sim. E aí temos aí 15 dias, pelo menos, para sair do ritmo. Sair do ritmo. O risco é esse. Agora, falando da ceia, quais os benefícios da ceia? Vou falar do outro lado, do lado positivo. Porque tem alimentos gordurosos, a gente sabe, né? Excesso de sal, condimentos, enfim. Mas não deixa de ser uma refeição balanceada. Pode-se dizer assim? Tô tentando achar um ponto positivo. Eu penso que o principal benefício da ceia é a felicidade de estar todo mundo reunido naquele momento, né? Porque faz parte de ser saudável, né? Tá um contexto familiar, de ter passado por um período tão difícil. Sim. E aí, em termos nutricionais, numa ceia sempre tem fruta, sempre tem castanhas e oleaginosas, sempre tem a saladinha. Então, se nós soubermos equilibrar isso no prato, né, botar a parte que vai ter fibra, vai ter vitamina junto, vai ajudar no metabolismo dos outros nutrientes, faz parte do equilíbrio. Legal, são pontos positivos que também tem a ver com comportamento, né? Exatamente. Com decisão. Exatamente, tá tudo interligado. Uma autorresponsabilidade, um autocuidado, tá né? Tudo interligado. Falando do consumo de álcool, sim. Né? Não sei se entra na tua área isso. Entra. Tem que ter um cuidado com isso também, né? Não é só porque é festa de fim de ano que vai... Tá tudo liberado. Exatamente. Muitas vezes acontece um excesso muito grande nesse período, o que traz nos outros dias não somente ressaca, mas como vários outros problemas de intoxicação. Então, o que nós orientamos? Sempre intercalar a bebida alcoólica com água, com a hidratação. O álcool, ele atua em determinados hormônios do nosso organismo que aumenta a micção. É aquela história, né, de que a pessoa vai mais vezes ao banheiro fazer xixi. E a desidratação que isso causa potencializa os efeitos negativos no outro dia, como muita dor de cabeça, muito cansaço, então, dor no corpo. Uma coisa leva a outra, né? Uma coisa leva a outra. E se a gente intercala o álcool com água, a gente continua mantendo o corpo hidratado e, consequentemente, bebe menos. Dá o efeito positivo que a pessoa está querendo ali no momento, porém o malefício do outro dia é amenizado ou completamente sanado, dependendo do volume de álcool consumido. Dica importante para quem quer consumir
né, o álcool, mas quer com equilíbrio. Exatamente. Né? Exatamente. Ingere o álcool, mas também com uma tacinha de água, né, se hidratando naquele processo ali de ingestão, é isso? Exatamente. Agora falando de verão, né, a estação mais quente do ano, também acontecem as férias, né, normalmente férias das crianças, da família, as pessoas também tendem a sair um pouco mais do ritmo. E aí, quais são os riscos desse período, assim, falando de nutrição? Eu penso que um dos principais riscos nesse período são as contaminações. As intoxicações alimentares, elas aumentam muito nesse período, porque está muito quente, às vezes o armazenamento dos alimentos não são adequados e a comida na rua, vendedores ambulantes na praia. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que nós vamos consumir na rua. No momento que a gente está na praia, ver se aquele alimento ele tem procedência, se ele está armazenado de maneira correta. E nos preocupar em manter a hidratação. Muitas vezes nós vamos para a praia, a gente vê gente ficar o dia inteiro na praia. Levar um lanchinho, levar uma fruta, levar muita água, uma água de coco que ajuda bastante a hidratar. Eu penso que esse seja o ponto que a gente mais tem que focar na questão do verão. Não ficar longos períodos sem se alimentar, cuidar das refeições feitas na rua e manter a hidratação. Suco é uma opção muito legal, porque o suco, além de ele hidratar, ele tem carboidrato, que é a frutose, o açúcar da fruta. Então, ele também nutre o organismo, é uma boa fonte de vitamina. Claro, um suco natural. Lembrando que a gente está falando de suco natural, né? Natural, e se possível, não adoçar com açúcar, ser apenas a fruta e água. Os sucos integrais, assim, esses que a gente compra no supermercado, eles têm quanto de suco natural, afinal de contas? Isso vai depender muito da marca. É muito difícil dizer aqui que o suco vai ter 100% de fruta, 20%, 30%, vai estar sempre orientando na embalagem. Porém, mesmo sendo integral, ele já passou por um processo de industrialização, então parte da vitamina se perde. E quando nós vamos olhar daí para determinados públicos, por exemplo, um público diabético, se nós consumirmos um copo de suco de laranja integral significa que é apenas a fruta, que não tem água, que não tem mais nada. Vamos imaginar que em casa, se for fazer um copo de suco de laranja, quantas laranjas eu preciso espremer para encher um copo? Umas 4, 5 laranjas. Sim. Então, 4 a 5 laranjas tem um valor calórico muito alto. Sem contar que quando a gente espreme, a gente tira a fibra, sai só o sumo da fruta, que é a frutose. Então, num caso de diabetes, pode desregular a glicose do paciente. Num caso de pessoa que está fazendo uma dieta para emagrecer, é caloria extra. Então, muitas vezes, a pessoa toma suco ao longo do dia, crendo que está sendo muito saudável e não deixa de estar, porém não chega no resultado. Porque chega no fim do dia, não chega no déficit calórico negativo. O ideal é consumir a fruta, então. A fruta, sempre a fruta. De preferência com casca, com bagaço quando possível, porque junto vem a fibra. E a fibra faz ter todo o metabolismo diferente no trânsito intestinal. Informação interessante aí. Falando de alimentos, desse risco de contaminação que acontece no verão, que tipos de alimentos são os vilões, assim, nesse caso? Que a gente deve evitar ou redobrar o cuidado? Os que são manipulados em geral. Muitas vezes tem aquele queijinho que é feito na hora, queijinho coalho, alguns sanduíches naturais, pastel, dependendo do local que tu tá, tem alimentos predominantes. Quando tem muita manipulação, a chance de contaminação é muito grande. Manipulação, Pessoas mexendo, picando, montando, porque tem, além da higiene das mãos, que é a higiene pessoal de quem está fazendo a refeição, tem o controle de temperatura, né? O controle de temperatura do alimento. Se nós formos fazer uma análise, qual é a diferença do alimento que está no lixo para o alimento que está na geladeira? Temperatura. É a temperatura, e o do lixo ele estraga. Por quê? Porque ele está em temperatura ambiente. Então, muitas vezes, quando a gente deixa alimentos em temperatura ambiente, fica numa temperatura ótima para a proliferação de micro-organismos. E é isso que pode causar doença, né? Que dependendo do grupo, se for gestante, se for criança, se for idoso, pessoas que são mais imunodeprimidas, que têm a imunidade mais baixa, pode ser muito grave, pode levar até mesmo à morte.
Então, a gente tem que cuidar muito desse controle de contaminação dos alimentos. E o mais interessante é que se a gente vê que um alimento está estragado, se ele está com bolor, se ele está com mofo, se ele está com cheiro ruim, a gente não come. O perigo está no alimento que está contaminado, que está estragado, mas que ele não teve a característica modificada. É esse o alimento que faz mal, por isso que a gente tem que observar. Até mesmo em feira, em mercado, quando for comprar uma carne, um peixe, sempre prestar atenção na temperatura, nos aspectos físicos daquele alimento, para não acontecer algo pior depois. Que tipo de doenças podem ser ocasionadas a partir dessa contaminação? A gente chama de doenças transmitidas por alimentos, né, que são as DTAs. Pode ser desde uma dor de cabeça, uma gastroenterite, que seria uma diarreia, um mal-estar, febre, calafrio, mas a gente também pode pegar doenças mais graves. Antigamente se falava de cólera, que era transmitido pela água contaminada. Então, tem algumas doenças que a gente pode adquirir através de uma verdura mal lavada. Por exemplo, a toxoplasmose. Ela está na terra, nas fezes do gato que esporulou ali e foi numa verdura mal lavada, a gente consome e pode desenvolver toxoplasmose. Então, várias doenças simples, que não existe doença simples, né? Mas no modo de dizer que elas são facilmente tratadas. Elas nunca são bem-vindas. Até mesmo as mais graves a gente pode ter através dos alimentos. Já que tu tocasse nesse assunto, a lavagem das verduras, frutas, a gente já ouviu falar sobre isso, né, em outros conteúdos, mas é sempre importante reforçar o que tem de mais atual, assim, qual é o procedimento quando compra no mercado, quando tem a hortinha orgânica lá do seu quintal, são procedimentos diferentes? São cuidados diferentes? Não são. Ambos vêm da terra, certo? E geralmente, quando a produção é caseira, é até mais fácil de algum gato ir ali defecar. De controlar, de saber se tem outro animal ali transitando pela horta. Exatamente. O gato é o principal transmissor? O problema não está no gato, né? Muitas vezes as pessoas até se desfazem do animal. O problema não está no gato. O gato tem que estar contaminado, tem que fazer as fezes ali. As fezes têm que ficar 72 horas expostas ao oxigênio para o ovinho abrir, e aí sim o problema está ali. Então, geralmente o problema está na terra, que está contaminada com as fezes do gato. Sim. Por isso que se eu tenho uma horta caseira, e eu não sei se de madrugada vem um gatinho da rua, se vem o animal defecar ali. Então, o cuidado é o mesmo da horta caseira para uma horta que eu não conheço. O simples fato de eu lavar em água corrente e depois deixar de molho num litro de água para uma colher de sopa de cloro, já vai matar. 10 minutos em imersão, já vai matar. Isso para as frutas? Para as verduras também? Principalmente o que vem da terra. Tá. Principalmente o que vem da terra. Alface, até a cenoura. O que vem da terra, a gente faz isso. Isso é para matar os espórulos da toxoplasmose, né? Depois, lava em água corrente e tá tudo certo. Porém, a gente também tem um outro ponto que é o agrotóxico. A orientação principal é usar o produto orgânico, que daí a horta da casa tem um diferencial, né? Exatamente. E aí, o que a gente faz depois de fazer esse processo? De deixar de molho na água clorada. A gente pega 1 litro de água, aí sim, bota uma colher de sopa de bicarbonato de sódio, deixa de 20 a 30 minutos. Se aquele alimento tiver agrotóxico. Aí deixa ali 20, 30 minutos. Essa solução pode tirar até 96% do agrotóxico do alimento. Então, é uma dica muito válida, porque hoje a gente sabe que o agrotóxico faz muito mal para o organismo, principalmente em mulheres grávidas, em crianças e na população em geral. É uma dica simples que torna o alimento com menor teor de agrotóxico acessível a todos. Mas pode associar esses dois elementos, na mesma bicarbonato solução? Isso. Não, é legal fazer separado. Vai separado. Primeiro a gente higieniza e depois a gente coloca na solução do bicarbonato de sódio. Deve guardar na geladeira
já lavado? Já higienizadinho. Já higienizado, porque Exatamente. tem vários, né, a gente ouve orientações de que, não guarda sem higienizar que é mais seguro. Mas então higieniza dessa maneira e guarda. Até porque hoje a dona de casa, a pessoa que mora sozinha ou faz um contexto familiar, ela programa a quantidade ou semanal ou quinzenal para o alimento não estragar. Então ele não vai ficar muito tempo ali. Então é interessante chegar no mercado, faz a higienização, já armazena de forma correta, para assim, até ficar mais fácil de consumir depois, né? Tem gente que reclama de comer fruta porque tem que descascar, tem que lavar, tem que picar. E o fato de já estar ali prontinho para o consumo tem a é muito melhor. conveniência de já estar prontinho Exatamente. para consumo, né? Falando ainda sobre a questão da temperatura, que está muito associado à estação, e falando de hábitos domésticos, assim, a gente sai da rua, do alimento que está sendo consumido lá, né, na rua, na praia, enfim, e vai para a rotina doméstica, né? Esses derivados de leite que estragam rápido, né? Vamos dizer assim. Quanto tempo eles podem ficar na mesa para o consumo? As pessoas gostam de, muitas vezes, se estender um pouquinho mais ali no café da tarde, no café da manhã. Temperaturas mais altas, até que ponto isso compromete a integridade daquele alimento? Essa é uma pergunta bem interessante, porque não existe uma resposta exata. A gente sabe que de 5 graus a 60 graus é a temperatura ótima para o micro-organismo se desenvolver. Então, se eu deixo um alimento em cima da mesa, vai depender da temperatura que está o ambiente, né, e o tempo que ele vai ficar exposto ali. Eu não vejo problema algum numa roda de amigos, numa roda de família, a gente está tomando um cafezinho e deixar o alimento ali. Porém, passou de aí é uma hora estipulada que não existe uma regra, né? 1 hora e meia, é interessante guardar. É o tal do bom senso, né? Exatamente. Até porque depois disso, todo mundo já está alimentado. E se o alimento ele está em cima da mesa e nós estamos conversando, sai gotículas de saliva em cima daquele alimento. E isso acaba piorando a contaminação, né? Inclusive transmitindo várias doenças através disso. Que não penso que seja o contexto familiar, mas se for na rua, isso também pode acontecer. É bom evitar, né? É bom evitar. E um ponto legal é que hoje a parte da industrialização em alguns pontos trouxe segurança. Por exemplo, o leite de caixinha, ele é pasteurizado. Isso significa que ele é levado a altas temperaturas e depois resfriado muito rápido. Todo micro-organismo que está ali dentro morre. Então, até começar a se desenvolver e a proliferar micro-organismo ali dentro, demora. Queijo pasteurizado, alimentos assim, têm uma vida útil maior do que os coloniais e os caseiros, que não tem esse processo, que é feito com alimento mais in natura. Que tipo de alimentação é indicada para as crianças nessa época do ano? Crianças em férias, né, vão estar mais em casa, em atividades também mais físicas, enfim, de brincadeiras, né, de lazer. O que é indicado para as crianças? Com criança, a gente tem que usar muito a nossa criatividade, né? Sim. Só que tem um alimento que criança ama, que é picolé. Refresca e tá ali a fácil acesso. Se a gente fizer em casa picolés de sucos naturais, tem um sacolézinho, um picolézinho, ou fazer sempre receitas criativas junto com as crianças, né, de uma forma que seja com alimentos mais saudáveis. Quando for para a praia, sempre levar também a hidratação para a criança, sempre levar uma fruta para ela, ofertar esses alimentos que o que não é tão saudável, naturalmente elas não precisam da nossa, que a gente ofereça, né? É verdade, é incrível. Então, eu penso que essa parte mais refrescante dos alimentos, sempre associar com fruta, vitamina, suco, seria o mais importante. Mas como lidar com essa oferta, né? Do doce, do produto industrializado, enfim, a infinidade de opções aí, que realmente já tem um apelo, né, e já tem uma aceitação por parte da criança, que não precisa fazer nenhuma força assim, para elas gostarem, né? Como lidar com isso? Como driblar essa situação? Porque é difícil dizer não totalmente também, né? Mas aí voltamos para a questão do equilíbrio. Qual é a tua dica como profissional?
Eu penso que quando a gente trabalha, lida com a alimentação da criança, a gente age diretamente com os pais. A criança, ela não trabalha, ela não tem o seu dinheiro, ela não vai no mercado e faz as suas compras. Então, se a gente limita o que tem dentro de casa, sempre tendo opções mais saudáveis, naturalmente o equilíbrio com esses outros alimentos vai existir, porque ela vai comer quando ela estiver num passeio, quando ela estiver na rua. O problema é quando isso é uma realidade dentro de casa, onde a criança tem fácil acesso à despensa e dentro dessa despensa tem os biscoitos recheados, os chocolates, os chips e por aí vai, né? Refrigerante. E esse é um controle que vem dos pais, né? Que tem que ser desde antes da criança ter qualquer tipo de autonomia de escolha. E aí sim, o equilíbrio ele já está formado. Muitas vezes a gente vê que os pais querem, mas a criança fica na casa da avó, fica na casa de uma pessoa que cuida, e aí até é mais difícil de ter esse controle. Mas ainda assim, a maior parte do tempo dela é dentro de casa. Então, a educação alimentar dentro de casa... O exemplo também, né? O exemplo, o contexto familiar. Porque não adianta eu querer que o meu filho seja saudável se eu não sou saudável. Não adianta eu querer que ele coma fruta, que ele coma salada, se eu não como. Então, o exemplo também é muito forte nessa fase da vida. Até 5 anos de idade, a criança está sendo construindo caráter. Então, o que a gente oferta, o que a gente ensina em todas as áreas, não só na questão da nutrição, ela vai absorver. Então, esse é o período que a gente tem que ter um intensivão de vida saudável. Verdade. Quais os riscos das bebidas lácteas de caixinha? Isso é muito relativo, porque tem crianças alérgicas, né, que não podem consumir leite e aí o risco ele é muito maior. Mas o problema da caixinha já começa que é industrializado. Passa por processos e tem química ali que vai fazer aquela bebidinha durar muito tempo. Outro ponto é que a parte interna dela é alumínio. Então, o alumínio hoje também ele é um grande problema. Ele está praticamente em tudo, ele está inclusive na água. E o alumínio hoje a gente sabe que a exposição excessiva dele pode desenvolver Alzheimer, mal de Parkinson e algumas outras doenças, né? Corante, conservante. Então, quanto mais natural for o alimento, quanto menos ingredientes tiver, melhor. Em todos, não somente nessa bebida láctea, mas em tudo, para a criança, para o adulto. Geralmente, quando nós vamos escolher um iogurte, por exemplo, é melhor o que tem só 2 ingredientes, né? Porém, às vezes tem gente que não consegue consumir o natural. Então, qual a orientação? O que tiver menos ingredientes possíveis. Esses vão ser os melhores. As embalagens, elas são confiáveis, Thalita? Assim, a gente olhando na embalagem, muitas vezes a gente vê, tem tanto % de fruta. A gente já olha e pensa assim, não tem nada. Isso procede? É para ser, né? Existem leis que são regulamentadas para isso, e se a indústria ela não é fiel ao que está mostrando ali, ela pode arcar com as consequências. O que acontece? Jogadas de marketing. E aí sim a gente tem que estar atenta. Vou te dar um exemplo bem simples. Um refrigerante. Antigamente, se vendia muito refrigerante diet e o diet ficou associado ao público diabético. É sem açúcar, é para quem é diabético. Então a indústria pegou e fez o zero. Qual é a diferença do diet para o zero? Nenhuma, só o rótulo. Marketing. Aí a pessoa acha que ela está consumindo 0 caloria, então aquilo também é para emagrecimento e para outros pontos. Então, nisso a gente tem que levar em consideração. Está atento, né? Muitas vezes um leite vai estar ali que é sem glúten. É para ser sem glúten. O leite desnatado vai estar que é light. Ele tem um teor reduzido, então ele também é light, mas não significa que o outro leite desnatado, que não está escrito que é light, ele não seja light. Então, é interessante a gente sempre ver rótulo, sempre olhar ingredientes e o mínimo de ingredientes de corante, conservante possível a gente consumir. Essa é uma dica importante, né? Se tem, quanto menos ingredientes envolver aquele alimento, mais saudável
ele pode ser. Melhor. Isso. Né? No caso de uma fruta é uma fruta por si só, né? Então, exatamente. Melhor do que um suco de caixinha que tem ingrediente X, Y, W. Aí vem aquele ditado, né? Vamos descascar mais e desembalar menos, né? As pessoas estão mais atentas, assim, tu que faz parte aqui da equipe de nutricionistas da Unimed Tubarão e recebe essas demandas, né, diretamente, assim, tu percebe que as pessoas estão mais conscientes, elas estão mais atentas, interessadas em melhorar a sua rotina de alimentação? Sim, no decorrer dos anos a gente vê uma mudança no perfil da população que procura o nosso trabalho. Antigamente era muito questão de obesidade e algumas doenças específicas. Hoje continuamos atendendo esse público, porém muita gente quer vir para reeducar, para aprender a comer certo, a parte preventiva mesmo. Isso é uma característica do Sul também, de cuidar mais da saúde. Da nossa região, da prática de atividade física. E aqui a gente tem uma característica de um povo saudável. E eu observo, sim, essa mudança no comportamento populacional dos meus atendimentos, sim, né? Sim, mas vocês têm um fluxo de atendimento grande muito aqui, grande. Né? Muito grande. Focado no tratamento de doenças, mas muito também na prevenção. Né? Porque a alimentação está diretamente ligada à prevenção de doenças, né? Prevenção, controle e tratamento. Né? Muitas vezes a gente não consegue colocar no papel o que nós estamos evitando com que aquele paciente tenha de doenças futuras, porque com a mudança de hábito alimentar naquele momento e de comportamento como um todo, vai evitar câncer, vai evitar infarto, diabetes, pressão alta, mas isso a gente não consegue mensurar no papel, porque se nós conseguíssemos, não existiria, penso eu, na face dessa terra, pessoas que não iriam cuidar da alimentação, porque é muito rico. Mas como traduzir isso? Em que forma? Como contribuir com essa mudança de cultura, essa mudança de padrão? Eu penso que a informação hoje é o mais importante, tá levando para as pessoas uma informação de confiança. E como nós estávamos falando das embalagens, que tudo hoje tem muita estratégia de marketing, também na internet, hoje a gente vê muita informação. E nós temos que ter muito cuidado com o que a gente está vendo e com o que a gente está praticando. Nem tudo que eu estou lendo ali é real e nem tudo se enquadra para mim. Então, a busca de um profissional qualificado ela é muito importante, mas o bom senso sempre impera, porque o simples funciona. Né? O simples funciona. Eu não preciso, muitas vezes, tirar glúten da minha alimentação para eu ser saudável. Eu não preciso tirar o leite, a lactose. Isso é individual. Algumas pessoas vão precisar, outras não. O que eu preciso é ter um equilíbrio entre os nutrientes distribuídos ao longo do dia conforme o funcionamento do meu organismo. E muitas vezes a gente encontra pessoas que estão tirando tudo por uma questão de emagrecimento e que nem seria indicado naquele caso. É muito difícil e aí não consegue levar adiante um tratamento. O que seria uma rotina saudável? Assim, eu sei que é muito pessoal. Isso. Que tem as variações, né? Caso a caso, enfim. Mas assim, de um modo geral, a gente está aqui generalizando mesmo, né? O que te vem à mente como profissional de nutrição, como uma alimentação saudável? Por exemplo, a hidratação. Hidrate-se quanto por dia? Existe uma conta que a gente faz que é de 30 a 37 ml por quilo de peso. Então é uma continha bem fácil de a gente fazer. Eu pego o peso que eu tenho, multiplico por 30 e vai dar quantos eu tenho que tomar de água ao longo do dia. Água. Muitas vezes tem gente que fala, mas eu tomo bastante café, eu tomo bastante chimarrão, chá, sucos. Isso é diurético, não retém o líquido no corpo. Expele, então não conta. E suco também distribuído ao longo do dia de uma maneira que a gente não tenha controle, como eu falei anteriormente, ele é caloria extra. Né? Ele também está dando uma dose de açúcar para o corpo que muitas vezes pode ser excesso. No geral, eu penso que
a alimentação saudável, eu costumo falar para os meus pacientes que nós somos uma plantinha. Primeiro de tudo, a gente tem que pegar um pouco de sol todos os dias, quando possível, dentro do controle, né? Para não se expor ao sol máximo por muito tempo. Porque se hoje nós formos dosar a vitamina D na população, a maioria está com vitamina D baixa. E a gente sabe que a vitamina D hoje ela é considerada um hormônio e ela está em diversas reações. Uma delas a gente observa é o quê? Vitamina D baixa, pessoas deprimidas, com facilidade de ganhar peso e dificuldade de perder peso, fora que é mais difícil de controlar diabetes e vários outros problemas de saúde. Então, pegar o sol faz parte, sim, de ser saudável. Água, como nós falamos agora, é extremamente importante. E algo, Elke, que eu falo para os meus pacientes que parece que não tem nada a ver com nutrição, mas tem tudo a ver. Respiração. Muitas vezes a gente passa ao longo do dia sem nem observar a nossa respiração, com uma respiraçãozinha curta, né? E se a gente vai conversar com a parte dos relaxamentos, da parte da psicoterapia, o que eles nos orientam? Respirações longas, profundas, para oxigenar bem a célula. Uma célula que está bem oxigenada, ela funciona melhor. Aí também entra a questão de distribuir os nutrientes ao longo do dia. Muitas vezes a gente vê o quê? Café e pão, pão e biscoito e bolacha ao longo do dia. Café. Então, aumentar o nutriente, acrescentar mais frutas, acrescentar mais proteína, botar ou um iogurte, ou um ovo cozido. Ovo pode todo dia. Em geral, sim. Num geral, sim. A menos que tenha alguma pessoa que tenha alguma limitação, algum problema com excesso proteico e tudo mais. Mas eu amo o ovo no café da manhã. Prepara o corpo para o dia. Não excluir carboidrato, não reduzir carboidrato drasticamente. Porque o carboidrato ele é importante sim para o funcionamento do corpo. Ele é interessante ter ele ao longo do dia. E cuidar muito da nossa saúde intestinal. Hoje a gente sabe que o nosso intestino ele é o segundo cérebro. No intestino ele tem que receber fibra, alimentos com vida, que eu digo fruta, verdura. Por quê? Para alimentar a microbiota boa, os micro-organismos bons, porque o intestino funcionando bem, a minha imunidade melhora, o meu humor melhora. No intestino é produzida a serotonina. Mais de 90% da serotonina é produzida no intestino. O que é a serotonina? Ela é um neurotransmissor, parte cerebral, responsável por controle de ansiedade, prazer e bem-estar. Então, se eu tenho um intestino constipado, um intestino que não funciona direito, muita alergia, né, relacionada à questão alimentar, eu tenho a tendência a ter esse neurotransmissor produzido em menor escala. E a pessoa ela fica mais deprimida, ela fica mal-humorada, baixa a imunidade também. Interessante isso, né? Que tipo de alimentos eles podem contribuir com essa condição melhor de funcionamento do intestino? Alimentos ricos em fibra. Alimentos que ricos são em fibra. Frutas, verduras integrais. Sempre fazer a troca. Pão integral. Em geral, o pão integral, um arrozinho integral. O arroz, ele não é vilão, como muita gente pensa, que é emagrecer, corta o arroz, corta o pão. O arroz branco, o pão branco, sim. Mas a gente pode consumir diariamente, desde que seja com controle, associado a outros alimentos saudáveis e integral. Vai ter nutriente, vitamina. Grãos. Semente de chia, semente de linhaça, ricos em ômega 3. A semente de linhaça triturada, ela é riquíssima para fazer uma reposição hormonal natural. Ela tem lignano, ela tem vitamina E, ela ajuda muito nos sintomas de menopausa. Então, hoje, se a gente for pontuar alimento por alimento, é muito rico. É interessante que, assim, bom, a gente está caminhando para o finalzinho dessa edição, mas teria muita coisa para falar e com certeza falaremos, né? A gente vai marcar outras conversas aqui, mas para a gente caminhar para o finalzinho, percebo que mudança de hábito, como a gente começou falando, né? A gente falou da ceia, a gente falou das festas de fim de ano, a gente falou do verão, mas tudo gira em torno dessa questão comportamental. Exatamente. Né? Não é o que a gente consome, mas é por quê, como, quando, onde, né? O sentido que a gente vê nisso. Como converter
um hábito ruim, uma consciência ruim, um comportamento nocivo que reflete na alimentação. E aí a gente está caminhando para uma virada de ano, quem sabe uma resolução de novo ano, né? Isso pode ser gradativo, Thalita, porque eu penso assim, coisas muito radicais parece que assustam e inibem a pessoa de fazer, né? Como nutricionista, qual a tua orientação, assim, de mudança de hábito, de comportamento, gradativa, que realmente seja eficaz, que tenha resultado, que a pessoa sinta que está dando um passinho, mas que está funcionando? Me vem 2 palavras à mente. Primeiro de tudo, decisão. A pessoa ela tem que querer mudar. E segundo de tudo, constância. Muitas vezes as pessoas querem, começam, mas não dão continuidade. Como tu acabaste de falar, se a cada momento eu fizer uma mudança, quando nós formos ver, a gente já mudou completamente lá na frente. Começar trocando a farinha branca pela farinha integral, aumentando o consumo de água, depois acrescentando mais frutas ao longo do dia, mais alimentos mais naturais, diminuindo os industrializados de forma gradual. Iniciar uma atividade física e nunca colocar uma data. Em que sentido colocar uma data? Por exemplo, eu quero emagrecer para o verão, eu quero emagrecer para o Natal. Já tá no nosso cérebro que aquilo vai ter fim e a mudança de comportamento é para ser para sempre. Não existe um resultado efetivo se eu não tiver uma mudança. E para isso precisa realmente virar a chave. Essa semana teve uma paciente que ainda perguntou: Thalita, eu sei que é possível emagrecer sem atividade física. E eu estava comentando, é possível. Se a gente fizer o equilíbrio de nutrientes, tu vai conseguir emagrecer. Mas não é possível tu ser saudável sem atividade física. Tem que se mexer. Porque a atividade física é remédio. Né? Remédio, fortalece os ossos, melhora neurotransmissor, melhora o humor, cardioprotetor, articulação. Se a gente for relatar aqui tudo que ela faz... Mas é muito interessante ouvir isso de ti, que vivencia isso todos os dias, né? Nessa virada de ano, oportunidade perfeita aí para uma decisão e para que depois disso venha a constância, né? Exatamente. Passos, um depois do outro, um dia de cada vez, mas com consciência. É isso, né? Exatamente, sem radicalismo. Deu para perceber aqui que eu fui muito tranquila em relação a falar da ceia, porque se a gente fizer isso, é o que mudar dia após dia e levar isso para a vida, a ceia não vai ser um problema. Nunca vai ser um problema, né? Porque nós vamos estar com um contexto saudável, nós vamos ter uma vida saudável. Certamente os exames vão estar ok e aí sim não vai ter problema algum. Muito bom. Thalita, quero te desejar aí uma ótima virada de ano. Um Feliz Natal, né? Aproveitar que a gente falou desse assunto aqui. Muito obrigada pela tua presença aqui. A gente vai voltar a falar sobre outros assuntos relacionados à tua área, né? Trazendo aqui uma psicóloga para falar junto, né? Dessa questão comportamental. Mas muito obrigada pela tua disponibilidade. A gente sabe que a agenda aqui é apertadíssima. Mas valeu muito a pena essa conversa, tá? Eu que agradeço o convite, estou à disposição sempre que vocês quiserem. É um assunto muito amplo e cada gotinha de conhecimento é válido. Faz toda a diferença, né? Muito obrigada mais uma vez. Obrigada também. A gente também agradece você que esteve com a gente até aqui, acompanhando esse assunto. Não esqueça de compartilhar esse conteúdo lá nas suas redes sociais e também interagir com a gente, mandar sua sugestão de pauta, sua dúvida, que a gente vai ficar bem feliz aqui em interagir com você. Tá bom? Muito obrigada. Até a próxima edição. Que você tenha aí uma excelente virada de ano e com ótimas resoluções para o novo ano que se inicia. Até a próxima edição do Viva Saúde.